Bom, gente, hoje a gente vai ver sobre esse problema aí de como resolver raiz quinta de 232 mais 164 raiz de 2. A gente vê muitos vídeos aí em que os caras usam umas técnicas bem engenhosas de álgebra e teoria dos números. Eu estive pensando o seguinte: esse problema é bem parecido com raiz quinta de menos 38 mais 41i, por exemplo, né? E o i é a raiz de menos 1. Então esses dois problemas são bem parecidos, né? E como a gente consegue resolver esse problema dos complexos usando a forma polar dos números complexos, será que a gente não conseguiria fazer a mesma coisa com o problema de cima? Vamos tentar resolver os dois problemas ao mesmo tempo usando o mesmo método, tá? Onde tem i, a gente vai colocar a raiz de 2, tá? Então, os números são a igual a menos 38 mais 41i e b igual a 232 mais 164 raiz de 2. O conjugado do complexo é só mudar o segundo sinal, né? Então fica menos 38 menos 41i e vamos fazer a mesma coisa para o nosso número b. 232 menos 164 raiz de 2. Para calcular a norma do número, a gente multiplica o número pelo conjugado. Aí a gente obtém 3.125 para os complexos e 32 para o número 232 mais 164 raiz de 2. E o módulo? O módulo é só extrair a raiz de cada um deles, né? R é igual a raiz de 3.125 e R é igual a raiz de 32. Agora a gente entra num campo um pouco complicado, né? Mas a gente sempre usa cosseno e seno, né, para os números complexos. E aí a gente vai ter que definir uma função que seja semelhante, né, ao cosseno e ao seno para a gente poder calcular. A definição de cosseno de θ é e elevado a iθ mais e elevado a menos iθ sobre 2. E nós vamos então definir agora uma função c de θ, que é e elevado a θ raiz de 2 mais e elevado a menos θ raiz de 2 sobre 2. Aí a gente substituiu o i por raiz de 2. E, coincidentemente, essa função é o cosseno hiperbólico de θ raiz de 2. Agora vamos definir seno de θ. E através da definição de seno de θ, a gente vai definir S de θ, tá? Então, seno de θ é e elevado a iθ menos e elevado a menos iθ sobre 2i. Então, substituindo i por raiz de 2, a gente tem que S de θ é e elevado a θ raiz de 2 menos e elevado a θ raiz de 2 sobre 2 raiz de 2. Isso equivale a seno hiperbólico de θ raiz de 2 sobre raiz de 2. Para calcular o θ nos números complexos, a gente usa θ é igual a arco cosseno de menos 38 sobre raiz de 3.125. E para calcular o θ para o nosso número b,
é 1 sobre raiz de 2 arco cosseno hiperbólico de 232 sobre raiz de 32. O θ aqui, no nosso caso, para os complexos, dá aproximadamente 2,32. E o θ para o nosso número B dá 3,12. Então, θ sobre 5 para os complexos dá 0,46 e θ sobre 5 para o B dá 0,62. Para calcular θ, a gente poderia ter usado aquela forma exponencial para números complexos do tipo A igual a RE elevado a Iθ, e supomos que B seria RE elevado a θ raiz de 2. Bom, aí a gente tem o seguinte. Para os complexos, a raiz quinta de A seria a raiz quinta de R, que multiplica cosseno de θ sobre 5 mais I seno de θ sobre 5. Então, a raiz quinta de A seria 2,24, que multiplica 0,89 mais 0,45i, e fazendo as contas com as devidas casas de aproximação, a gente obtém que a raiz quinta de A é 2 mais I. Vamos agora então calcular a raiz quinta de B. A gente supõe então que a raiz quinta de B seja a raiz quinta de R, que multiplica C de θ sobre 5 mais raiz de 2S de θ sobre 5. Tudo igualzinho aos complexos lá, né? Só substituindo I por raiz de 2. A raiz quinta de R é raiz de 2. Então, a raiz quinta de B é raiz de 2 cosseno hiperbólico de 0,62 vezes raiz de 2 mais seno hiperbólico de 0,62 vezes raiz de 2 sobre raiz de 2, tudo isso vezes raiz de 2. Fazendo as contas direitinho, a gente chega à conclusão que raiz quinta de B é raiz, ou melhor, raiz quinta de B é 2 mais raiz de 2. Isso utilizando um monte de casas decimais. Tá bom, então? E o interessante é que esse valor 2 mais raiz de 2 elevado à quinta dá exatamente o nosso número B. Então, o método deu certo. Seguinte, a norma desses números aí, A mais B raiz de 2, pode ser negativa. E na hora da gente calcular o módulo, aí a raiz quadrada da norma daria um número complexo, né? Um imaginário puro, tipo raiz de 2i, raiz de 5i, alguma coisa desse tipo. Para evitar que apareça esse número complexo, que dá certo, mas o problema é calcular o seno hiperbólico, né, de número complexo. Então, o que a gente pode fazer? Aí, no caso, a gente tem naquele radical maior o índice 5. Então, a gente multiplica o número B por raiz de 2 elevado à quinta, por causa desse índice 5 que tinha no radical maior. E aí, a norma, ela vai virar positiva. Aí a gente calcula o módulo, que vai dar positivo também, né? E fica fácil calcular o seno hiperbólico, né? Aí faz todo o processo
E no final, no resultado, a gente divide por raiz de 2. E aí a gente tem o resultado geral do problema, tá? Para terminar, vamos fazer algumas observações. Bom, a primeira é que eu escrevi só 2 casas decimais, mas trabalhei com 9 casas decimais, tá? A segunda é que, para a gente calcular o θ para os complexos, a gente tem que analisar os quadrantes, né? Em que quadrante que se encontra um número complexo. A terceira observação é o seguinte: no caso aí dos complexos, haveria mais 4 raízes, né? Porque a raiz quinta tem 5 raízes, a gente só calculou uma, tá bom? Bom, acho que ficou claro que esse método acho que não dava para ser utilizado numa prova, né? A não ser que vocês tenham uma calculadora em mãos, tá? E a quinta observação é o seguinte: eu ainda não estudei todas as possibilidades para saber quando funciona esse método aí, né? E eu sei que ele funciona quando o A e o B são racionais. Ele funciona quando o n ali da raiz maior é natural, pode ser 2, 3, 5, 7 tal, né? Aquele m ali da raiz do c, aquele índice, tem que ser 2, tá? Esse método só funciona para a raiz quadrada dentro de uma raiz enésima, tá? E a raiz de c tem que ser irracional. E a resposta D mais F raiz de C, o D e o F tem que ser racionais, tá? Obrigado então pela paciência, gente, e até outro dia, se Deus quiser.